capítulo 13. O tema da nossa mensagem é o tema do capítulo 13 de Apocalipse, a Trindade do Inferno. A Trindade do Inferno. Apocalipse capítulo 13 vai nos revelar que o inimigo, ele tenta copiar Deus de todas as formas, até mesmo a Trindade. O texto vai revelar para nós a figura do dragão, a figura do anticristo, a besta que surge do mar e também uma figura que é a besta que surge da terra. E nós vamos ver quem são que significa esses símbolos, o que o texto do Apocalipse quer nos ensinar nesse texto. Então abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Ele foi dada a autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e a amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar, em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra, ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Seu número é 666. Amém? E o Senhor fale ao nosso coração à luz de sua palavra. Meus irmãos, este capítulo nos revela o surgimento do anticristo. Ao longo da história da igreja, muitos estudiosos tentaram identificar o anticristo em personagens históricos. Para João, por exemplo, e a igreja primitiva, o anticristo certamente simbolizava o imperador. O texto certamente foi lido, interpretado
e aplicada ao seu contexto histórico. Certamente, para os primeiros leitores, para a igreja primitiva, o anticristo era a figura do imperador romano. Mas, quando a gente olha para o decorrer da história, a gente vai ver que outros anticristos surgiram ao longo da história e que foram reconhecidos ou identificados por homens de Deus. Por exemplo, quando a gente olha para a história da Reforma Protestante, a gente vai ver que homens como Lutero e Calvino entendiam que o Papa da sua época era o anticristo. E assim, outros anticristos surgiram ao longo da história. Porém, esses anticristos são apenas um tipo daquele que surgirá no fim, porque a Bíblia aponta ao aparecimento do anticristo escatológico, de um homem da iniquidade, aquele que surgirá no fim. Na teologia de Paulo, o anticristo é visto como um homem do pecado. Ele surgirá da grande apostasia e será uma pessoa, será objeto de adoração, usará milagres e prodígios para enganar aqueles que rejeitaram o amor à verdade, a verdade que poderia salvar, mas ele será totalmente derrotado por Cristo. Aonde a gente vê isso na teologia de Paulo? No texto de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Vale a pena a gente fazer a leitura desse texto. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a palavra do Senhor diz assim. Veja, confere aí na sua Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembrem de que, quando eu ainda estava com vocês, costumava falar essas coisas, e agora vocês sabem o que o está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para quem estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade, que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Veja, na teologia de Paulo, Paulo fala que próximo da vinda do nosso Senhor, aparecerá o homem da iniquidade, que virá da apostasia, alguém que se tornará um objeto de adoração, que se proclamará como um Deus, alguém que será adorado, enganará muitos com milagres e prodígios, enganará aqueles que rejeitaram a verdade, e este será destruído por Cristo Jesus na ocasião da sua vinda. Então o apóstolo Paulo mostra para nós que haverá um homem da iniquidade, alguém que surgirá no fim, o anticristo escatológico. O texto ainda diz para a gente, é interessante a gente perceber isso, que o texto vai dizer que o mistério da iniquidade já está em ação. Ou seja, Paulo está identificando que no seu tempo o mistério da iniquidade já estava
atuando, já estava acontecendo. Portanto, ele não está apenas pensando em algo no futuro, mas ele está dizendo que esse mistério de iniquidade já atuava em seu tempo, mas que no fim se levantaria o homem da iniquidade, o anticristo. Assim também, João, nos seus escritos, vai mostrar isso para nós. João vai mostrar que o anticristo virá, mas o seu espírito já atua no mundo. Todo aquele que se opõe a Cristo é um anticristo, de João, na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 2 a 3. Então, na teologia joanina, o espírito do anticristo já atua, mas virá aquele anticristo no fim, o anticristo escatológico. Nesse sentido, então, podemos crer que muitos anticristos têm surgido na história e que aponta para esse último anticristo escatológico. Muito bem, vamos olhar para o texto de Apocalipse, porque ele traz para nós as características desse anticristo. Veja o capítulo 13, no verso 1. Apocalipse, capítulo 13, verso 1. O verso 1 vai dizer para nós que o anticristo surgirá num tempo de muita turbulência. Veja o verso 1. O texto diz: vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, em cada cabeça, o nome de blasfêmia. Veja, você pode ler esse texto e dizer assim, mas pastor, aonde que diz que ele vai surgir num tempo de muita turbulência? O texto diz que ele surge do mar. E mar, para os hebreus, é um símbolo de violência, de truculência, de turbulência. É um símbolo negativo de tudo que pode surgir de ruim. É por isso que João descreve a besta do Apocalipse surgindo do mar. Então, o mar não é literal. Não é que ele vai surgir uma besta, fera, um monstro que a gente não consegue identificar do mar. É um símbolo de que ele virá num tempo de turbulência. É por isso que Apocalipse, capítulo 21, verso 1, João vai descrever que no novo céu e na nova terra não tem mar. O texto lá vai dizer que não tem mar. E por que não tem mar? Porque no novo céu e na nova terra não haverá violência, não haverá turbulência, não haverá tempos de truculência, não haverá esse tipo de aflição. É por isso que o texto vai dizer que não há mar. Se a gente olhar para o Antigo Testamento, por exemplo, a gente vai ver que Isaías vai dizer que os ímpios são como o mar. Eles são incapazes de sossegar, para eles não há paz. Isaías vai mostrar isso em Isaías capítulo 57, verso 20 a 21. O texto diz assim: mas os ímpios são como o mar agitado, incapaz de sossegar, e cujas águas expelem lama e lodo. Para os ímpios não há paz, diz o meu Deus. Então, na visão do hebreu, na visão do Antigo Testamento, mar é um símbolo de agitação, de turbulência. Então, quando a besta, essa primeira besta, diz que sai do mar, o texto está dizendo para nós que o anticristo surgirá num tempo de muita turbulência. Veja se isso não combina com tudo que o Novo Testamento revela a respeito da vinda do anticristo, a respeito desse tempo próximo do fim. O Novo Testamento vai mostrar para nós que a vinda do anticristo será depois da apostasia. A gente leu isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. O texto diz: não deixe que ninguém os engane, de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então o texto está dizendo que antes da vinda do anticristo haverá um tempo que Paulo chama de apostasia. Jesus vai dizer no seu sermão escatológico que no próximo do fim haverá uma grande tribulação. Mateus capítulo 24, verso 21 a 25, o texto diz assim:
porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser: veja, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Então, no sermão escatológico de Jesus, ele aponta que haverá um tempo de grande tribulação, onde falsos profetas, falsos cristos apareceriam e diriam que eles mesmos eram o Cristo. Veja, ainda, Apocalipse, capítulo 20, verso 3, vai dizer que o tempo que Satanás será solto será por um pouco de tempo. Ou seja, na visão de Apocalipse, capítulo 20, Satanás está preso por um período de 1000 anos, mas no próximo desse fim dos 1000 anos, ele será solto por um pouco de tempo. Veja como os textos se combinam. No fim, ele será solto por pouco de tempo. Combina com grande tribulação, combina com a apostasia, combina com a besta que sai do mar. Apocalipse 20, verso 3 diz: lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Quando a gente chegar em Apocalipse capítulo 20, a gente vai olhar para esse texto em detalhes. Mas eu posso dizer para os irmãos que o texto está dizendo para nós e mostrando para nós que Satanás ele é preso na ocasião da vinda de Cristo, porque é na cruz que Jesus triunfa sobre Satanás, os principados e potestades são destronados na cruz, segundo o texto bíblico. Então, a Bíblia vai dizer que ele não tem mais poder de enganar as nações. Porque quando a gente olha para o Antigo Testamento, as nações, elas tinham os seus deuses, deuses pagãos, deuses falsos, deuses que eram inventados, que roubavam a adoração de Deus, que levavam pessoas a viverem uma vida devota, fazer sacrifícios em nome de deuses falsos. A Bíblia vai dizer que o Deus verdadeiro é revelado por meio do povo da aliança, por meio do povo de Israel. Então, para que um gentio, alguém que fosse de outro povo ou de outra nação, pudesse estar em relacionamento com Deus verdadeiro, caberia esta pessoa se voltar para a nação de Israel, para entrar dentro do pacto e então adorar o verdadeiro Deus. Mas, quando Cristo vem, morre na cruz em nosso lugar, a ordem agora é: vão por todo mundo. Eu tenho autoridade nos céus e na terra. Vão e façam discípulos em toda tribo, língua, povo e nação. Vá, que agora o verdadeiro Deus, a palavra de reconciliação, o evangelho, alcançará pessoas de todo mundo. Não há mais barreira, a barreira foi removida. Muito bem, e isso acontece. E a igreja, então, cresce e proclama o evangelho por esse tempo que a gente chama o tempo da graça, o milênio, o tempo em que nós temos a oportunidade de dizer para o mundo que a salvação é por meio de Cristo Jesus. Mas chegará o próximo do tempo do fim, que haverá a grande tribulação, o tempo da apostasia, onde Satanás será solto por um pouco de tempo, e surgirão então o homem escatológico, o homem da iniquidade, o anticristo. Muito bem, o texto ainda vai dizer que essa besta que sai do mar, ela tem 10 chifres. Isso simboliza grande poder. Essa besta tem semelhanças com
a visão de Daniel, se os irmãos olharem para o texto do Antigo Testamento, os irmãos vão perceber que Daniel, em sua visão, ele também vê algo muito semelhante a isso, e a gente consegue comprovar na história quem era aquelas bestas, quem significava aqueles símbolos que Daniel viu em seu sonho. Um dia espero ter a oportunidade de pregar o texto de Daniel aqui na igreja. A gente vai ver como a palavra de Deus é algo extraordinário. Daniel, muito antes mesmo das coisas acontecer, ele preveu, ele viu antecipadamente o surgimento do Império Babilônico, o surgimento do Império Persa, o surgimento do Império Grego, o surgimento do Império Romano. Muitos e muitos anos disso acontecer. Ele previu a queda de Alexandre o Grande. Ele previu o reino grego sendo dividido. É extraordinário como a Bíblia é um livro infalível. Quando a gente olha então para a visão de Daniel, a gente percebe que ele vê reinos, ele vê poder, ele vê autoridade. Assim, aqui também não é diferente. Tinha 10 chifres, símbolo de grande poder. 7 cabeças, símbolo de grande sabedoria. Com 10 coroas, uma sobre cada chifre, símbolo de grande autoridade. E cada cabeça, um nome de blasfêmia. Mentiras que levam o homem a blasfemar contra Deus. Então, a gente está vendo que esse homem da iniquidade, ele virá num tempo de turbulência, ele será poderoso, um homem profundamente sábio, que fará milagres e prodígio, enganarão a muitos, quase que engana os eleitos. E ainda é um homem que inventa mentiras e que leva o ser humano a blasfemar contra Deus. Muito bem, mas o verso 2 vai mostrar para nós que o anticristo receberá poder. Ele não tem poder próprio, mas ele tem poder, ele recebe esse poder, trono e autoridade do próprio diabo. E é com isso ele utilizará de violência. Com esse poder, com essa autoridade, ele vai utilizar de violência. O verso 2 diz assim: a besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Veja, o texto diz que o dragão deu à besta o seu poder. Nós vimos no capítulo 12 que o próprio livro do Apocalipse diz que o dragão é a antiga serpente, o dragão é Satanás. Então o texto está dizendo que este homem da iniquidade, esse anticristo, ele receberá poder, autoridade de Satanás. O texto, então, mostra para nós que esse poder e autoridade que ele tem é demonstrado também com força e com violência. O texto diz que a besta que ele viu é semelhante a um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como de leão. Isso simboliza força e violência. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Ou seja, Satanás deu autoridade ao anticristo para atuar nesse tempo do fim, o tempo que ele é solto. Então ele dá à besta autoridade e poder para atuar. Muito bem, o verso 3 vai dizer que o anticristo enganará as pessoas com milagres. Veja o que diz o verso 3. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta. Olha que curioso aqui. O texto está dizendo que essa besta sofreu um ferimento mortal e ela foi curada e ficou maravilhado. O mundo ficou maravilhado com isso. O que o texto está dizendo aqui é uma espécie de falsificação da ressurreição. É como se essa besta morresse e voltasse à vida. E o povo agora, no tempo do fim, ficaria maravilhado. Ou seja, nós pregamos a ressurreição de Cristo no tempo todo, chamado tempo da graça. A igreja há mais de 2000 anos prega a ressurreição de Cristo e muitos desconversam, não acreditam. Mas no tempo do fim, eles acreditarão
na ressurreição do anticristo. No tempo do fim, eles acreditarão no ressurgimento dessa figura. Isso é tão impactante que João vai repetir isso por 3 vezes no texto do capítulo 13. Ele vai dizer isso no verso 3, ele diz isso no verso 12 e ele vai dizer isso no verso 14. O verso 12 diz: exercia toda a autoridade da primeira besta, e em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. O verso 14 diz: por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar, em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra, ordenou-lhes que fizesse uma imagem em honra da besta, que fora ferida pela espada, e contudo revivera. Ou seja, esse anticristo enganará as pessoas através de milagres. Veja se isso não combina com o que Paulo diz no verso 9 de 2 Tessalonicenses capítulo 2. O texto vai dizer: a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Muito bem. O texto está mostrando para nós, então, que nem sempre milagres são sinais da atuação de Deus. Parou para pensar nisso? Já viu que há muitos lugares que pregam falso evangelho e eles sustentam o falso evangelho através de milagres? E muitos acreditam na mensagem que eles pregam por causa de milagres? Milagre por milagre, isso não é um sinal da manifestação de Deus. Se a gente olhar desde o Antigo Testamento, a gente vai ver os magos de Faraó reproduzindo os mesmos sinais que Moisés, até certo ponto. Portanto, nós temos que ter muito cuidado quando se falam a respeito de Deus e tentam evidenciar isso por meio de milagres. Por que a gente tem que ter cuidado? No tempo da pregação do Evangelho no primeiro século, quando a igreja estava expandindo e crescendo, os sinais e prodígios eram utilizados como confirmação da manifestação do Deus verdadeiro. Porque a igreja, composta de judeus, tinha que ir agora para nações que tinham deuses pagãos, e para convencer essas nações que a sua mensagem era uma mensagem do Deus verdadeiro, isso era demonstrado através de manifestação de poder. Entretanto, a gente vai ver que quando vira o primeiro século, esse poder que os apóstolos tinham e eles eram dotados para realizar, não acontece mais com os pais da igreja, não acontece mais com os homens de Deus ao longo da história. Não acontece mais. O inimigo, que aqui no texto, ele se revela como a trindade infernal que tenta copiar tudo que Deus faz. Ele tenta enganar as pessoas, ainda hoje, se passando como Deus. Por isso tenha cuidado. Por isso tenha cuidado. Mas o verso 4 vai dizer que ele será objeto de adoração, atraindo então a devoção ao diabo. Veja o verso 4, diz assim: adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Olha que interessante, o texto diz que eles adoram o dragão por meio da besta. Adoram o dragão e adoram a besta. Isso não me parece aquilo que Jesus ensinou no Novo Testamento, onde o Pai era adorado por meio do Filho e o Filho também é adorado? Perceba que o anticristo enganará muitos e vai conduzir as pessoas a adorar o diabo, a adorar a besta.
ele será objeto de adoração. O verso 8 vai dizer o seguinte: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Para pensar um pouquinho no verso 8. O verso 8 está dizendo que todos os habitantes da terra adorarão a besta. O texto está falando de um tempo futuro. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, exceto, entretanto, porém, todavia, como diz Ednilton, esses que são todos, são aqueles que não têm os nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. O texto está dizendo que todos adorarão a besta, menos aqueles que pertencem a Deus. O texto está dizendo que todos os habitantes da terra adorarão a besta, menos aqueles que são de Deus, que têm seus nomes escritos seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Todos que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro não adorarão a besta, porque são adoradores do Deus verdadeiro. E aí eu faço uma pergunta a vocês. Então, por que ter medo? Por que ter medo? A gente tem convicção de que, de fato, nós somos adoradores de Deus, que somos filhos de Deus, que fomos selados com o Espírito Santo, que conhecemos a verdade, que fomos religados e reconciliados com Deus por meio de Cristo. Então, por que ter medo? O anticristo enganará apenas aqueles que não são de Deus. Ele receberá a adoração apenas daqueles que não pertencem a Deus. A grande questão que a gente precisa se questionar é: será que nós pertencemos a Deus? Será que nós conhecemos a Deus? Olha que extraordinário, o texto vai dizer que o Cordeiro foi morto desde a criação do mundo. O que significa isso para nós? Significa que na mente de Deus, a redenção está prometida, decretada desde a eternidade. Como diz John Stott, antes do haja luz, houve cruz. Ou seja, antes da queda, Deus já tinha providenciado a redenção. Por isso, nós precisamos descansar em Deus. O texto diz que todos os habitantes da terra adorarão a besta. Veja o que diz Paulo no verso 4 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. O texto diz: este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, ao ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Ele tenta por algum momento tomar o lugar de Deus e ser adorado pelas criaturas que foram criadas pelo Criador. Todos adorarão, menos os filhos de Deus. Muito bem, ainda o verso 5 a 7 vai dizer que ele atua em todo o tempo da igreja, o tempo da graça, desde a primeira e a segunda vinda de Cristo, através de blasfêmia contra Deus e perseguição contra a igreja. Veja, na palavra de Paulo, o mistério da iniquidade está atuando. Nas palavras de João em sua carta, o espírito do anticristo já atua. Nesse texto, do verso 5 ao verso 7, o texto vai mostrar que o inimigo, essa trindade do inferno, já atua blasfemando contra Deus e perseguindo a igreja. No tempo do fim, ele se levantará como um homem da iniquidade, mas no nosso tempo, ele já atua. E de qual forma? Blasfemando contra Deus e perseguindo a igreja. Verso 5 ao verso 7 diz assim: a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas.
e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e a amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo e os que habitam no céu. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada toda a autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. O texto está dizendo para nós que nesses 42 meses, que é um símbolo que a gente também pode entender que é um símbolo que representa essa primeira vinda, a segunda vinda de Cristo. Esses 42 meses simbolizam esse tempo da igreja, esse tempo da graça, onde a igreja é perseguida, onde o inimigo blasfema contra Deus, onde nações, povos, línguas se voltam contra Deus e perseguem a igreja. E por que fazem isso? Porque fazem isso no poder de Satanás. A gente começa a perceber aqui, meus irmãos, na palavra de João no Apocalipse, que não há neutralidade, não há muro. É algo que a gente precisa entender. Não há zona cinzenta, não há local onde pessoas estão neutras nessa guerra. Ou elas pertencem a um lado, ou elas pertencem ao outro. Ou elas são seladas pelo Espírito Santo de Deus, ou elas serão seladas pela besta que surge da terra. Ou elas adoram a Cristo, ou elas adorarão o anticristo. Ou elas servirão ao Pai, ou elas servirão ao dragão. Não há neutralidade. Aquela história que eu já contei aqui algumas vezes, de um rapaz que estava em cima do muro e tinha um crente que dizia: rapaz, vem para o nosso lado, vem para cá, aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, vem viver para Deus, vem estar na comunhão da igreja. E tinha um rapaz no muro, e do outro lado do muro estavam os inimigos, os demônios, as potestades, os principados. Eles estavam em silêncio. Eles não estavam apelando para que o rapaz saísse do muro e pulasse para o lado direito. Por quê? Porque o muro já pertence ao maligno. Não existe neutralidade. Ou nós pertencemos a Deus, ou no final das contas, pertenceremos ao inimigo de Deus. É isso que Apocalipse, nas palavras de João, nos revela. Muito bem. Se a gente continuar o texto, a gente vai ver que... Perdão, antes de continuar o texto, seria bom a gente olhar os textos do Novo Testamento que mostram para a gente esse anticristo já atuando nesse tempo chamado igreja. Se a gente olhar para 1 João capítulo 2, verso 18, o texto vai dizer assim: filhinhos, esta é a última hora. Ou seja, João está dizendo que já estavam vivendo, eles já estavam na última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Verso 22, ele vai dizer: quem é um mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Se a gente olhar ainda para João, no capítulo 4, verso de 1 a 3, ele vai dizer: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. O texto então está dizendo que o anticristo, o espírito do anticristo já atua enganando a muitos, fazendo com que eles neguem a Cristo. Isso é algo importante a gente entender, porque
Se a gente olhar do século XIX, século XX para cá, surgiu dentro da igreja uma teologia que a gente chama de teologia liberal. E o que a teologia liberal faz? Ela nega exatamente essas coisas. Ela nega que Cristo, o Filho de Deus, se fez carne, habitou entre nós. Ela nega que Cristo nasceu de uma virgem. Ele nega que o Filho de Deus veio ao mundo. E essa teologia, meus irmãos, estão nas igrejas históricas. Há muita igreja batista que prega isso. De uma forma sorrateira, mas que prega isso. Há muitos pastores batistas que acreditam nessas coisas. Mas a Bíblia diz que quem nega o filho, nega ao pai. Quem não tem um filho, não tem um pai. E quem não tem um filho, não tem a vida. E quando o texto fala de filho, não está dizendo para reconhecer Cristo como um exemplo. Ele nos deu um exemplo. Foi mártir da paz. Não é isso que o texto diz. A Bíblia apresenta Cristo como Filho de Deus, o Deus encarnado, que veio ao mundo para nos salvar, que tomou sobre si na cruz os nossos pecados e morreu em nosso lugar. Ele era tão divino que foi capaz de sofrer o cálice da ira do Pai em nosso lugar. Ele é tão divino que foi capaz de levar o meu e o seu pecado na cruz. Se ele não fosse divino, ele não era capaz de ser o nosso redentor. Mas muitos negam isto, assim como outras religiões. Por exemplo, os Testemunhas de Jeová. Esses dias, muito curioso, meu telefone tocou, eu atendi, um rapaz se identificou, disse que era da Testemunha de Jeová e queria deixar uma palavra para mim. E eu disse para ele, muito bem, vamos conversar então sobre Deus. E ficamos 40 minutos conversando. Ele falava aqui, eu rebatia dali. Ele falava daqui, eu rebatia dali. Falava daqui, eu rebatia dali. Cheguei até atrasado no culto. Foi no dia de culto, não foi? Cheguei até atrasado no culto. No final das contas, a gente quase que brigou. Ele desligou o telefone e nunca mais me ligou. Disse que ia me ligar e não me ligou mais. Enfim, mas qual é o ponto que eu levei a conversa? É que quando ele falou para mim sobre Deus, eu falei, olha, eu não creio naquilo que vocês pregam porque vocês negam a divindade de Cristo. Vocês creem em Jesus Cristo? E aí ele veio mostrar que Jesus Cristo era uma criatura, não Deus. E todo aquele que nega a divindade de Cristo, ele é um anticristo. Muito bem? Ainda, 2 João capítulo 1, verso 7, vai dizer que, de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Então, João está dizendo que muitos falsos profetas já estavam surgindo, estavam negando a Cristo, e eles são anticristo. Portanto, há muitos tipos de anticristos atuando ao longo da história. Isso mostra para nós que a blasfêmia e a perseguição contra a igreja acontece e sempre aconteceu nesse tempo entre vinda de Cristo e volta de Jesus. Paulo vai dizer no verso 7, verso 8 de 2 Tessalonicenses, que a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então o texto diz que quando o anticristo aparecer, estará muito próximo da vinda de Cristo, e quando Cristo vier, ele destruirá o anticristo. Muito bem. Quando a gente olha para a história da humanidade, já vimos muitos anticristos se levantarem contra a igreja de Deus. Pessoas importantes, como líderes políticos, líderes religiosos, militares, imperadores, reis, sistema de governo, que agiram pelo espírito do anticristo.
Pois todo espírito que não confessa Jesus e não procede de Deus, esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo, para a blasfêmia do nome de Deus, para a perseguição da igreja e para a adoração de Satanás. Essa besta tem um poder para atuar durante o período da graça, da primeira e segunda vinda de Cristo. O Novo Testamento fala do anticristo em termos de passado, presente e futuro. E, na verdade, quase todos nós pensamos no anticristo como uma figura que vai aparecer pouco antes do retorno de Cristo. O Novo Testamento, porém, fala de anticristos que já vieram, que continuam atuando e virão. Isso aponta e é tipo daquele anticristo escatológico. Muito bem, meus irmãos, isso serve como alerta para nós e eu quero trazer esses alertas aqui. Temos que ter cuidado com os que querem tomar o lugar de Cristo em nossa geração, aqueles que desejam glória para si, que se opõem à obra de Cristo. E para isso não basta nos preocuparmos com os sinais da besta para fugirmos. Não é isso que devemos fazer. Precisamos conhecer a Jesus, ter profundo relacionamento com Ele, porque os selados, os eleitos, a igreja verdadeira, jamais será enganada. Outro alerta para a igreja. Verso 9 e verso 10 diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser morto. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Por que esse texto traz um alerta para a igreja? Porque a igreja nunca foi poupada dos sofrimentos que há no mundo. A igreja nunca foi poupada da perseguição de Satanás. A igreja nunca foi poupada de dores, de sofrimento. A gente precisa entender que o fato de existir Deus não significa que coisas ruins não irão acontecer. Porque estamos num mundo manchado pelo pecado. Nós precisamos cada vez mais compreender aquilo que a gente chama de cosmovisão cristã. Quando a gente começa a compreender como é que Deus age na história, a gente consegue fazer uma leitura do mundo de forma mais clara. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. E pelo fato de Deus ter criado todas as coisas, Deus também criou o ser humano. O homem não é fruto do acaso nem da evolução. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E isso é muito importante para a gente entender o mundo. Por quê? Porque quando a gente entende que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, a gente entende que o homem tem dignidade, valor, importância. Ele é mordomo da criação. Mas a Bíblia vai dizer que esse homem, que é a coroa da criação, ele caiu em pecado. E por conta do seu pecado, as coisas ruins atingiram a criação, que era uma criação boa da parte de Deus. Deus criou todas as coisas e disse: isso ficou muito bom. Mas por conta da queda do ser humano, o pecado manchou a criação. Não apenas a coroa da criação, mas todo o mundo criado. É por isso que a Bíblia diz que o mundo, a criação, a natureza, aguarda com grande expectativa a redenção. É por isso que a Bíblia vai dizer que o pecado nasce do nosso coração. O homicídio, a violência, a maldade, a perversidade é algo que nasce da natureza do homem. Isso nos faz compreender que a violência que há no mundo, a perversidade que há no mundo, as lutas que há no mundo, as guerras, as batalhas, as brigas, é fruto da queda e do pecado. As calamidades, as tempestades, os terremotos, os tsunamis, é fruto de um mundo criado por Deus que foi manchado pelo pecado. Se o nosso problema se chama pecado, não haverá solução para este mundo se não for por meio de Cristo, porque Cristo é a única redenção, é o único remédio para a solução do mundo.
Perceba? Então, quando a gente começa a entender esses pilares da cosmovisão, a gente para de ter um olhar otimista para o mundo e achando, se tiver mais educação, o mundo vai ser melhor. Se tiver mais ciência e mais tecnologia, o mundo vai ser melhor. O mundo é o mesmo, o homem é o mesmo e ele é sempre. Ele sempre foi esse mesmo homem manchado pelo pecado. A solução para a sociedade, para a humanidade, é Cristo. Se não houver redenção, não haverá transformação da cultura, não haverá transformação da sociedade, não haverá um mundo melhor. E, na verdade, a redenção aponta para a consumação. E o que é a consumação? É exatamente esse mundo melhor que a Bíblia nos apresenta. Essa vida perfeita, essa sociedade igual, esse mundo onde haverá paz, prosperidade, alegria e não haverá dor, sofrimento e tristeza, é apontado para o fim, para a consumação e para desfrutar disso apenas por meio de Cristo. Enquanto estamos nesse mundo, haverá aflições. Então, quando, por exemplo, um ateu diz assim: onde está o teu Deus que permite que essa calamidade aconteça, que permitiu que esse mal acontecesse? O meu Deus está no mesmo lugar, reinando sobre todas as coisas, e Ele nos deu um remédio, não apenas para a minha vida, mas para todo o cosmos, e esse remédio é Cristo. E por meio de Cristo, nós temos redenção e transformação que aponta, de fato, para um novo céu e para uma nova terra. E nós recebemos isso por fé. Perceba? Então, a gente começa a entender o que acontece no mundo e começa, então, a caminhar dentro daquilo que Deus propôs para nós, para a solução e transformação da nossa vida. Muito bem. Vamos caminhar, porque a hora avança, e a gente vai ver agora a besta que surge da terra. A primeira besta que saiu do mar é o anticristo. Então grava isso. Quem é a besta que saiu do mar? É a pessoa do anticristo. Não é um monstro, mas é um homem da iniquidade. Muito bem. E agora, quem é a besta que saiu da terra? A besta que saiu da terra nós podemos chamar de o anti-espírito. Se a besta que saiu do mar é o anticristo, a besta que sai da terra é o anti-espírito. Ou, para alguns teólogos, estudiosos, vai chamar de o profeta ou o sistema religioso. Algo que está muito mais relacionado não a poder, mas a religião. O texto vai dizer assim, veja, verso 11 a 18, diz assim: então vi uma outra besta que saiu da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão, exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado, e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar, em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra, ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta, que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, seu número é 666. Muito bem, meus irmãos. Para os intérpretes preteristas, aqueles que interpretam o Apocalipse apenas para o passado, a besta cordeiro é o sistema sacerdotal do Império Romano, organizado para impor adoração ao imperador. Para o intérprete futurista, aqueles que interpretam o Apocalipse apenas para o futuro, é o chefe eclesiástico do último Império Mundial,
do qual o chefe político será o anticristo. Muito bem, então tanto para preterista quanto para futurista, a besta que sai da terra é um sistema que conduz as pessoas a adorarem falsamente, que conduz as pessoas a adorarem a besta, adorarem o anticristo. Por isso que eu estou chamando essa besta como o anti-espírito, porque a gente vai ver que na Bíblia Jesus disse que mandaria o Consolador, e o Consolador glorificaria a Cristo, levaria a igreja a glorificar a Cristo. Ele lembraria a igreja de tudo aquilo que Cristo ensinou. Então, o Espírito Santo, quando vem, ele aponta para Cristo. Ele trabalha na igreja para que a igreja se volte para Jesus. Não é isso? Ele convence o homem do pecado para que ele se arrependa e receba Cristo. Ele conduz a igreja para adorar a Cristo. Aqui, essa besta da terra, ela faz esse mesmo trabalho. Ela trabalha para apontar e para gerar adoração ao anticristo. Assim como a primeira besta, podemos entender que para a igreja primitiva, ela significava o sistema sacerdotal chamado da época de comuna ou concília, sediada na Ásia Menor, para fazer com que todos praticassem a religião do Estado. Tal concília era um corpo de oficiais encarregado de zelar pela religião oficial do Estado e tinha um dever de obrigar todo o povo a prestar homenagens à imagem do imperador. Mas podemos entender que no tempo do fim, essa segunda besta será alguém que auxiliará o anticristo no seu trabalho de enganar os homens, de fazer com que as pessoas adorem o anticristo, obrigará os homens a serem marcados, semelhantemente como Deus fez com a sua igreja, e quem não tiver esta marca terá dificuldade de comercializar, tanto comprar como vender. Assim como o Espírito Santo tem a missão de glorificar a Cristo e selar os eleitos de Deus, o anti-espírito veio para glorificar o anticristo e selar os adoradores do diabo. Veja, João capítulo 16, versos 13 e 14, o texto diz assim, olha: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Veja o que Jesus Cristo está dizendo, que quando o Espírito Santo viesse, ele ia conduzir a igreja a toda a verdade. Ele não falaria dele mesmo, mas falaria apenas o que ouviu e anunciaria o que estava por vir. Para quê? Para glorificar a Jesus, porque recebera do que é meu e tornara conhecido a vocês. Muito bem, Jesus então mostra para nós o papel do Espírito Santo. Efésios capítulo 1, verso 13 e 14 diz: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Efésios vai dizer que nós somos selados pelo Espírito Santo. Ok? Então o Espírito Santo vem para glorificar a Cristo e nos sela como a garantia e o penhor da nossa salvação. Agora, olha para o texto para entender as características do anti-espírito. O verso 11 e 13 vai mostrar para nós que essa besta que sai da terra, ela representa os falsos profetas e a falsa religião. O verso 11 e verso 13 diz: então vi uma outra besta que saía da terra com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado, e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Veja, enquanto o anticristo representa reino, autoridade e governo, o anti-espírito representa a religião. Toda religião falsa que conduz o homem a adorar um falso Deus e adorar a Satanás. Veja que o texto fala de sinais que foram feitos, né? Tem aqui uma descrição quase daquilo que Elias fez no Antigo Testamento. Uma descrição
de falsos mestres, eles são como cordeiros, mas falam como dragão. Eles parecem ser cordeiros, mas falam como dragão. João vai dizer na sua carta que o anticristo era um dos nossos, que saiu do nosso meio, mas saiu porque nunca pertenceu a nós. Jesus, em Mateus 24, vai dizer: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Jesus, no final do Sermão do Monte, ele vai dizer: cuidado com os falsos profetas, Mateus 7,15. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Muito bem, então esse anti-espírito representa toda essa falsa religião, que ao invés de conduzir o mundo para adorar o verdadeiro Deus, conduz as pessoas a adorar o anticristo e o dragão. Ainda, o texto vai dizer que o verso 14 e 15 mostra isso com mais clareza, que ele vai conduzir o povo a adorar o anticristo. Veja, verso 13 e 14, verso 14 e 15 diz: por causa dos sinais que lhe foi permitido, realizará em nome da primeira besta. Ela enganou os habitantes da terra, ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra da besta, que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos que se recusassem a adorar a imagem. Veja, através de imitações de milagres, ele engana as pessoas. Então, um conselho aqui. Uma das formas de identificarmos o anti-espírito atuando nos falsos profetas e não o Espírito Santo é que estes fazem milagres para autoengrandecimento, a fim de ser visto e adorado pelas pessoas. Quando você liga na tua televisão e você vê um monte de homem dizendo que tem poder e milagre e faz aquilo em nome de Deus, mas eles são tratados como deuses. Já viu isso? Homens que você tem medo de tocar e deixam beijar pés, e se sentem, recebem como se fosse adoração. Vocês já viram isso? São agentes do inferno. Profetas que são do anti-espírito para a adoração de Satanás. Mas eles falam em nome de Deus, em nome de Cristo. Sabe? Aqueles que mandam você botar o copo d'água em cima da TV. Aqueles que têm fronha para você deitar a sua cabeça e dormir melhor. Sabe? Aquele que fala manso. Aquele que usa chapéu. Aquele que é dono de televisão. Aquele que é barbudo. Sabe esses aí? Acho que vocês sabem, né? O nome deles? Não preciso nem dizer, eu acho que vocês sabem, né? Todos eles. Não tenha dúvida. São agentes do inferno. Bispo Macedo, desculpa, Valdomiro. Quantos mais? Falam em nome de Deus para tirar dinheiro das pessoas. Mentem com sinais e prodígios para enganar as pessoas, para cegar o entendimento das pessoas. Porque eles só interessam de tirar dinheiro das pessoas. E tantos outros que agora eu não lembro, senão citaria. Tem um barbudo que eu esqueço o nome dele. Vocês não lembram, não? Aqueles que vocês assistem de vez em quando, qual o nome? Ninguém quer falar? Ah, então deixa pra lá. Graças a Deus, ninguém sabe aqui na igreja. Muito bem, a gente está caminhando.
Verso 16 a 18 vai mostrar que ele sela seus seguidores. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta, ou o número de seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Aqui tem algumas coisas importantes que a gente precisa pensar. Primeiro, Satanás também não faz distinção de pessoas. Esse é um ponto. A Bíblia diz que o evangelho seria pregado a todo tipo de pessoa. Paulo vai dizer em 1 Timóteo, capítulo 2, que nós devemos orar por todas as pessoas, porque Deus deseja salvar a todas as pessoas, seja reis, seja aqueles que têm autoridade, seja pobres, sejam ricos, sejam homens ou mulheres. Deus não faz distinção de pessoas. Assim também Satanás não faz. Ele vai selar pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos. Ele não faz distinção de pessoas. Outra coisa importante. Nessa guerra, como eu já disse, não há neutralidade. Não pertencer a Cristo equivale a pertencer ao anticristo. Não ser selado pelo Espírito Santo equivale a ter o selo da besta. Não adorar o único Deus verdadeiro equivale a adorar o dragão que é Satanás. Em resumo, eu vou dizer para os irmãos uma coisa. Todos nós nascemos em pecado. Todos nós temos um selinho, uma tatuagem da besta. E todos nós estamos caminhando para o inferno até o dia que o Evangelho alcança os nossos corações. Os nossos olhos se abrem e a gente recebe o selo do Espírito Santo. E passamos a ser propriedade de Deus. Fomos selados por Deus para pertencer a Ele. Portanto, não fique preocupado com o selo da besta. Aquele que não tem o selo do Espírito Santo tem já o selo da besta. O que você precisa perguntar ao seu coração é: será que o Espírito habita em você? Será que ele já te selou para a salvação? Ele é o penhor da sua salvação? Como diz Efésios capítulo 1, verso 13 e 14. Você não precisa preocupar se você vai ser selado ou não pelo selo de Satanás. Porque o texto diz que todos adorarão a besta, exceto aqueles que têm o seu nome escrito no livro do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Portanto, se preocupe em conhecer a Cristo, em viver para Deus, em ter certeza de que você pertence ao Senhor, que você é a habitação do Espírito. Se preocupe, se empenhe em desenvolver as virtudes do Espírito na sua vida. Reconheça o fruto do Espírito dentro de você. Amor, longanimidade, paciência, bondade, domínio próprio, paz. Essas virtudes do fruto do Espírito precisam estar crescendo na tua vida para que você tenha paz e certeza que você pertence a Deus. Mas, ainda olhando para esse texto, a gente percebe que a perseguição contra o povo de Deus não se dará apenas pela violência física, mas pela privação material e econômica. O texto mostra que aqueles que não têm o selo da besta, eles não poderão comprar nem vender, o texto diz isso. Eles não poderão comercializar. O que o texto está dizendo é que no tempo do fim, a igreja será tão perseguida ao ponto de não poder nem sequer comprar e vender. Haverá privação material e econômica, embargos, restrições. Se
Se nós estivermos no tempo do fim, que nós estamos já no tempo do fim, mas ainda há muita coisa por acontecer, mas imagina que a gente estivesse vivendo agora o tempo da apostasia, da grande tribulação. O fato de você ser crente, adorador de Deus e ter selo do Espírito Santo, você já teria restrições. Então, o selo da besta não é simplesmente um papel, ou uma tatuagem, ou um chip. O selo da besta é o sinal daqueles que não vivem para Deus, daqueles que não são adoradores de Deus, daqueles que vivem apenas sem considerar a Deus, ele considera apenas o homem. É por isso que o número da besta é 666. Essa é a marca, é o número do seu nome. O número é 666, o texto diz. E é interessante que a respeito desse número, iremos encontrar diversas interpretações que nos levarão a vários personagens da história. Vários personagens. Por exemplo, se a gente fizer a conta pelo hebraico, o imperador Nero se encaixa nesse número, porque o nome Nero em hebraico é N-R-O-N-K-S-R. E cada letra no hebraico, ela tem um correspondente em número. N é igual a 50, R é igual a 200, O é igual a 6, N é igual a 50, K é igual a 100, S é igual a 60 e R é igual a 200. Se a gente somar tudo, dá 666. Se a gente utilizar o sistema romano, chegaremos à figura do Papa, pois na coroa do Papa, que ele usa na cerimônia da investidura, está escrito Vicarius Filii Dei, que significa o substituto do Filho de Deus. E o substituto do Filho de Deus na terra não pode ser homem nenhum, porque a gente sabe que quem veio para estar com a igreja é o Espírito Santo, o Consolador. Mas, para que a gente entenda que esse número é o número do Papa, a gente precisava aplicar as letras romanas que, veja, que não tem valor numérico, né? E a gente aplica então 0. Então chegaremos à seguinte conclusão. A gente pega Vicarius Filii Dei e aplica os números, aqui são vários números, e soma, a gente vai chegar a 666. Muito bem, então muitos tentam interpretar isso para tentar descobrir quem é essa figura. Mas o texto não quer dizer isso para a gente. A melhor forma de interpretar esse número é entender que 6 é um número da imperfeição. 6 é quase 7. E 7 é o número da perfeição. 7 é o número de Deus, é o número perfeito. 6 é o número da imperfeição, é o número do homem. Portanto, 666 é um número incompleto de alguém que quer ser Deus, mas é limitado e imperfeito. Nesse sentido, o uso de 666 é como uma contraparte tríplice, a semelhança de santo, santo, santo. Ou seja, é incompleto, incompleto, incompleto. O homem, homem, homem. O 6 é número de homem. Então, 666 significa um homem, homem, homem. Ele não é Deus. É um homem, homem, um homem. Ou seja, é um homem mau, terrível, que se levantará contra Deus e sua igreja. Muito bem. Meus irmãos, quando a gente começa a olhar para o nosso mundo pós-moderno e ver Deus sendo deixado de lado e o homem ganhando o status de divino, o que a gente está vendo é que o ser humano está adorando o anticristo. Então, cuidado quando a gente dá louvor a coisas criadas no lugar do Criador. Cuidado quando a gente atribui coisas que a gente só pode atribuir a Deus e a gente atribui a homens. Cuidado para não dar louvor a homem no lugar de Deus. Cuidado.
A gente pode elogiar uns aos outros, a gente pode reconhecer as nossas virtudes, a gente pode reconhecer as nossas capacidades. O que a gente não pode fazer é colocar um homem no lugar de Deus. Porque quando fazemos isso, nós nos tornamos adoradores da besta. Muito bem, vamos encerrar a nossa mensagem com algumas aplicações, e a hora está avançada, a gente não vai cantar para fechar, tá bom, gente? Primeira aplicação, esteja atento. O sistema do anticristo está sendo executado no mundo. O mundo caminha para que haja uma figura humana que trará uma falsa paz à humanidade, sendo seguido e adorado. Mas esteja atento, o sistema já existe e ele está sendo executado. O espírito do anticristo atua, o mistério da iniquidade já atua no coração daqueles que rejeitam a verdade. Segundo lugar, a aparência de religiosidade não salva ninguém. A aparência de religiosidade não salva ninguém. Confessarão a Jesus como Senhor e serão fiéis a eles até o fim, aqueles cujo nome está escrito no livro do Cordeiro. Então não adianta ter aparência de religiosidade. É necessário, de fato, ter uma fé genuína para que nós tenhamos em nós o selo do Espírito Santo. Terceiro lugar, fé que depende de coisas visíveis, resultados instantâneos, não é a fé que a Bíblia nos ensina. Fé que depende de coisas visíveis, aí eu preciso ver para crer. Eu só creio quando um homem levantar da cadeira de roda. Eu só creio se Deus me curar. Eu só creio se Deus fizer isso. Só creio se Deus fizer aquilo. Esse não é o tipo de fé que a Bíblia nos ensina. Esse tipo de crença não é uma fé salvífica, porque a gente crê naquilo que não vê. Mas em quarto lugar, não se preocupe tanto em saber quem é ou será o anticristo que perseguirá a igreja. Procure saber mais quem é Jesus e a quem a igreja adora. Não se preocupe em saber quem é o anticristo, mas se preocupe em saber quem é o Cristo. Não se preocupe se será selado pelo anti-espírito. Se preocupe em saber se você tem o selo do Espírito Santo. Em último, Jesus Cristo é o único digno de ser adorado, não somente pelo que ele fez e faz, por quem ele era, é e há de ser. Hebreus capítulo 13, verso 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E é ele que nós adoramos, e é ele que é digno do nosso louvor.